Pronto? Boa noite a todos. Cumprimentamos aqueles que nós ainda não vimos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Mais uma noite de estudo, de aprendizado para nós, de oportunidade de reflexão a respeito de um tema importante que vai ser abordado. A gente cumprimenta os nossos companheiros, as pessoas que possam estar nos assistindo pela internet. Que Deus os abençoe também em seus lares, onde eles estiverem nos assistindo. Nós falamos rapidamente das atividades da casa um pouco. Nós temos... obrigado. Nós temos palestras e os passes todos os dias na casa, com exceção das sextas-feiras, de segunda, terça e quinta às 20 horas, esse horário. As quartas-feiras é à tarde, né, para atender um outro tipo de público, começa às 14 horas. De sábado às 15 horas e de domingo às 10 horas, e nós temos a evangelização infantil, onde os pais têm a oportunidade de nos trazer as crianças, enquanto os pais estão aqui assistindo a palestras, nossos pequeninos estão lá recebendo um pouco além do treinamento lúdico, das brincadeiras, eles estão lá recebendo um pouco desse ensinamento importante, né, a respeito da doutrina de Jesus. Então, aqueles que quiserem trazer as crianças no domingo estão liberados para fazê-lo, né? As sextas-feiras a gente falou que não tem, porque a sexta-feira é um dia especial na casa, porque nós começamos a desenvolver desde cá há algum tempo. Nós pedimos, inclusive, a gentileza, quem tiver com os celulares ligados, por favor, possa botar na vibração, se precisar deixá-lo ligado, ou desligar, por gentileza. Nós fazemos um trabalho de atendimento a químicos dependentes e familiares. Não é um atendimento psicológico, psiquiátrico, nem mesmo nós temos a atenção toda voltada dentro da questão da doutrina espírita. Mas a gente procura harmonizar, né, através do relacionamento, do entendimento, né, das pessoas, o enfrentamento dessa coisa tão difícil que se espalha hoje no mundo, que é a questão da droga e da dependência. Tão difícil, né, tão fácil às vezes de entrar e tão difícil de sair. E as famílias adoecem junto com as pessoas, porque a dependência é uma doença bastante difícil de ser tratada em determinado estágio. Então, aqueles que conhecerem pessoas que precisam desse atendimento, né, serão bem-vindos. Às terças-feiras, às 19h30, nós estamos aqui para receber as pessoas que quiserem nos procurar, para conhecer um pouco, às vezes se conhecer e conhecer do problema que está vivenciando, que as pessoas se desesperam às vezes e não encontram saída. E a gente tem saída sim, né? A gente precisa se esforçar e em conjunto nós podemos encontrar saídas. Estão convidados a estarem conosco. É o grupo de apoio. Nós temos trabalho social realizado na casa. Todo segundo sábado do mês nós entregamos 63 cestas básicas para as famílias carentes, né? Inclusive nós sempre solicitamos aqueles que puderem nos ajudar, trazendo um alimento não perecível, né? Alguma coisa que às vezes tem em casa, podendo trazer. Vai ser sempre bem-vindo. E no segundo sábado nós realizamos. Aqueles que quiserem estar participando conosco dessa atividade serão bem-vindos também, viu? Para conhecer o trabalho, estar interagindo com essas pessoas, né? São irmãos nossos que são tratados com muito carinho, recebidos aqui, né, nesta condição, e é muito bom a gente estar junto com eles, né, e eles conosco. Se alguém quiser vir participar dessa tarefa, será bem-vindo. Uma outra tarefa que nós realizamos no campo da assistência social é uma entrega de lanches que nós fazemos todos os sábados depois do término da palestra aqui por volta das 17h30, mais ou menos, 18h, nós saímos, né, prepara-se um lanche, um suco, com o frio agora a gente faz um chocolate quente e leva para essas pessoas, principalmente nas imediações do metrô. A gente já tem uma clientela grande agora, né? Eles sabem que nós vamos estar aí e a gente começou com um determinado número de pães, né? E hoje a gente aumentou bastante isso. E quando a gente pode, nós temos cobertores, né? E a gente leva não só o alimento físico tão necessário para eles naquele momento, né? Mas o cobertor. Uma roupa que ainda nós não estamos levando, mas nós indicamos, quem quiser depois, no outro dia, pode até fazê-lo. Mas a gente quer levar um pouco de solidariedade. É impressionante como eles recebem o grupo, sabe? É uma coisa de carinho, de amor, sabe? É só vivenciando. Então, aqueles que quiserem
estão convidados. Todos os sábados, né, o Daniel está aqui, que é o dirigente dessa tarefa, para recebê-los, né, e juntos. Não precisa se preocupar, existe um grupo de escala que já prepara os lanches, é só estar participando conosco. Tá bom, queridos? A Sandra sempre me pede para lembrar, para convidar as pessoas a visitarem a nossa livraria. As nossas obras são vendidas não com o intuito de obter lucro, mas os descontos que nós obtemos das editoras, nós repassamos uma parte razoável para as pessoas que querem adquirir a obra. E algumas que nós não as temos, é só solicitar, nós conseguimos todas as obras da doutrina, estão à disposição. Nós temos nossa livraria aí. Nós avisamos que os nossos companheiros internautas podem, através... Essa palestra está sendo veiculada ao vivo para as pessoas. Então, eles podem se comunicar conosco e fazerem suas perguntas pela internet, dentro do possível, dentro do possível, serão atendidos e o expositor irá responder. Tá bom, queridos? Então é isso, meus amigos. Nós agradecemos a presença de todos. Vamos nos preparar, então, para a nossa tarefa desta noite. Vamos ficar tranquilos em nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo, soltando os nossos braços, cerrando os nossos olhos, não por nenhum motivo místico, mas para que nós busquemos essa introspecção. E agradecer. A nossa prece sempre tem que começar com agradecimento. Agradecimento a Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos concede e nos concedesse na luz desse luminoso dia. Pela família, pelo trabalho, pela vida, acima de tudo, Pai. Pelas oportunidades que nos faz perceber na própria vida o quanto nós temos que aprender. Caminhando junto com os nossos irmãos, nós interagindo uns com os outros, nós vamos aprendendo. Alguns são mestres, outros são professores, alguns são alunos, mas nós somos todos aprendizes dessa grande escola da vida, vivendo nesse planeta abençoado que é a Terra, nos oferecendo a oportunidade de vivenciar a oportunidade única do crescimento como espíritos em favor da nossa evolução. Nós te agradecemos, Pai. Abençoa mais uma vez esta nova noite e que cada um aqui possa receber segundo as suas necessidades e que os nossos corações possam estar abertos e a nossa mente para receber o tratamento que é feito aqui antes dos passes pelos irmãos da espiritualidade que já muitos se encontram na nossa casa e prepararam esse ambiente e nos recebem, sabedores que são da problemática e das dificuldades de cada um de nós. Nos sintamos amparados sempre, protegidos, e que a bondade de Deus permaneça conosco mais uma vez. Com os corações agradecidos, nós elevamos os nossos pensamentos, vamos voltando a esse ambiente, reabrindo os nossos olhos e prestando bastante atenção na exposição da noite que vai ser feita por nosso companheiro Marcelo, o Marcelo Moraes, o nosso querido Marcelo Bruno, né? Nosso amigo querido, do livro, um tema por demais importante. Ele nos falará sobre reencarnação e educação. São duas coisas extremamente ligadas, se nós considerarmos que a reencarnação nos segue exatamente por processo educativo como espíritos, né? Vem do livro Um Desafio Chamado Família, do Joamar Nazaré. Bem-vindo, querido. E que ele vai nos falar mais uma vez aqui, querido. Que você seja feliz. Obrigado a você. Meu boa noite a todos, bem-vindos à Casa do Caminho. Esse tema, Silvio, educação, é muito importante. Ele é tão importante e tão grande que muitas vezes ele passa despercebido por nós, pela humanidade, nos nossos afazeres. Nós muitas vezes nos esquecemos dessa responsabilidade de não só sermos educados, mas principalmente de sermos o educador, de trabalharmos na educação, principalmente na educação dos pequeninos. Quando eu falo os pequeninos, são os pequeninos no corpo, porque nem sempre na história ou na bagagem espiritual eles são tão pequeninos assim. Mas ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai expor um pouquinho do significado e da razão da
reencarnação se dá dessa forma, a gente receber nos braços, quem é pai, né? Quem é mãe, receber nos braços um ser tão pequeno, tão indefeso, e que desperta tanta afetividade, tanto amor, tanta atenção e tanto carinho. Dizem que o maior amor que existe na humanidade é o amor de uma mãe por um filho. Então só uma mãe pode entender e explicar isso. Não é o meu caso. Vou falar só algumas palavras. Mas vamos lembrar um pouco do processo da reencarnação. E qual a relação que ela existe com a educação em si. Vamos voltar um pouquinho. Antes de reencarnar, existe um processo que nós chamamos de desencarne. Quando o espírito deixa o corpo físico e sobe para a erraticidade, a verdadeira pátria, ou para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, nas colônias, nós vamos conviver com outros espíritos. E dependendo da nossa capacidade ou do nosso adiantamento espiritual, podemos ter grandes lembranças e até mesmo total consciência do que fomos e do que essencialmente somos. Isso só é possível no mundo espiritual. Pois bem, chegando lá, vivendo lá, convivendo lá durante dias, meses, anos e alguns até um período um pouco maior, vamos nos educando, estudando e aprendendo o que precisa ser corrigido. Existe um ministério, que é o Ministério da Reencarnação, que cria e administra e planeja todo um processo reencarnatório, preparando os espíritos já encarnados aqui na Terra para nos receber. Ou seja, preparando o nosso pai e a nossa mãe para a nossa vinda. Isso aconteceu comigo e posso concluir com certeza com todos vocês, com todos nós, né? Todos nós passamos por isso. E o Kardec já disse, nascer, renascer, progredir sempre. É um processo que não tem fim. Nós fomos criados simples, ignorantes, mas temos como objetivo, como meta, atingir os planos angelicais, a angelitude. Sermos seres celestiais, com poderes celestiais. Mas ainda caminhamos aqui no mundo de provas e expiações. E para atingir esse elevado grau, precisamos nos educar. Essa é a verdadeira missão do homem, da humanidade, a sua evolução, a sua educação. Mas quando a gente fala de educação, não é a educação dos livros, não é a educação intelectual, é a educação moral, é a educação dos grandes valores. Lembra que o Kardec sempre diz, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E que hábitos são esses? Que hábitos estamos adquirindo? Ou, mais importante até, que hábitos estamos exemplificando para os pequeninos? Então a missão, ou a nossa missão, quando chegamos aqui na Terra, durante a nossa tenra infância, é de ser acolhido por uma família. E é um período, se a gente pode assim dizer, de descanso para o espírito. É na infância, ou nos primeiros anos da infância, que o espírito tem os seus momentos mais tranquilos. Ele está muito mais conectado ao mundo espiritual, embora ele não tenha lembrança disso, mas a responsabilidade, podemos dizer, material que ele tem com a existência dele ainda é muito pequena. Ele não tem grandes preocupações, ele não tem a necessidade do trabalho. Então é um momento de transição entre a vida na erraticidade, a vida do plano espiritual, e a chegada dele ao plano material, que ele tem o espírito tem um momento de descanso. Porque muitas vezes os pais se surpreendem quando é chegada a idade da adolescência, os 15 anos, 13, 20, enfim. Porque nesse instante, exatamente, que a alma, que o espírito começa a mostrar quem ela é na sua essência.
Então, qual é a razão disso tudo? O que lhe remete ao tema reencarnação e educação que o Joamar Nazaré discorre. Primeiro ele faz esse retrato desse processo reencarnatório. Muito bem, uma vez que foram assumidos encontros, foram assumidos algumas responsabilidades, um casal se uniu e vai receber aí o seu filho, existe um processo, um ciclo a ser percorrido. Quando acontece isso, os pais assumem uma responsabilidade muito grande, não só perante as próprias leis, que a gente possa dizer assim, as leis civis, as leis humanas, do pai e da mãe terem que dar guarda à criança, mas principalmente as leis espirituais. Pensem de uma forma análoga, figurativa até. Vocês compraram um pacote turístico, vão conhecer um lugar que vocês nunca estiveram. E é um lugar que tem as suas peculiaridades, tem os seus perigos, mas também tem os seus monumentos, tem as suas coisas belas para serem vistas. Se vocês chegarem lá e não tiverem ninguém para mostrar os caminhos perigosos e os bons caminhos, certamente será uma jornada, digamos, difícil, dura e às vezes até pouco educativa. Em contrapartida, se nesse percurso turístico vocês tiverem a presença de um guia que possa mostrar os monumentos, que possa mostrar a história, falar da cultura desse povo, mostrar os lugares que são perigosos, aquele lugar que o turista, se for, deve ir com certo cuidado, com uma certa atenção, certamente, no final dessa jornada, no final desse passeio turístico, vocês vão estar recebendo e aprenderam muito mais do que se fizessem a jornada sozinhos. Eu sei que é um exemplo muito pobre, mas vale como um paralelo. Imaginem uma criança que chega aqui, e a gente tem escutado muito disso, é abandonada pelos pais. Evidente que uma outra família, se houver a possibilidade, vai adotar essa criança. Mas algo foi combinado. Por que esse desespero? Por que esse medo? Por que esse abandono da sua própria responsabilidade? Ou casos mais extremos em que essa criança é abandonada e tem que ser educada, se assim pode se dizer, por uma instituição. Mas sem a figura, sem a presença do pai e da mãe. Certamente ela vai ter muito mais dificuldade do que uma criança que recebe todo o afeto, toda a atenção, todo o carinho de um pai e de uma mãe presente. Nenhuma sociedade, nenhum povo, nenhuma nação se elevou sem educação. Nenhuma cultura se sobressai sem educação. Nenhum homem se sobressai sem a educação. Educação é fundamental em tudo. E é responsabilidade dos pais, da família, dar esse peteleco, dar esse impulso, iniciar esse processo. A sociedade, pessoal, é a aglomeração de famílias. Se uma família tiver com problemas, e se várias famílias tiverem problemas, certamente teremos uma sociedade com grandes problemas. Nós somos filhos, ou resultado, do que era a nossa família. Queiramos ou não, o que vimos, o que ouvimos dos nossos pais, tem um efeito direto na nossa personalidade hoje. Quer queiramos ou quer não. Muitas vezes isso é inconsciente, mas está lá, está registrado. Então, um bom exemplo é fundamental. São os valores que vão se firmar na cabeça dos pequeninos. Nós, como educadores e como pais, temos a responsabilidade de formar os pequeninos, não com a intenção de ter alguma coisa,
mas de ser. Nós somos seres humanos, precisamos ser. Ser o quê? Ser pessoas do bem, ser humilde, ser generoso, ser respeitoso. A gente fala muito de amar, né? Jesus, com a sua infinita bondade, ele sempre disse que os homens precisam se amar. É verdade, os homens precisam se amar. Só que antes disso a gente tem que se respeitar, a gente tem que ser gentil, a gente tem que ser generoso. Que exemplo tem uma criança que está dentro do carro e vê o pai ofendendo o outro motorista, fechando ele? Que exemplo é esse? Que exemplo que um pai dá para um filho quando está vendo algum programa na televisão, um programa totalmente inútil, e tece comentários infelizes na presença da criança? Que exemplos são esses? O mestre dos mestres, que foi Jesus, ele tentou educar os que estavam à sua volta através de histórias, ou as parábolas não eram histórias. Então, por que nós não contamos histórias para os nossos filhos? Não importa que histórias sejam, que sejam histórias grandiosas. Por que não fazemos isso? Em vez de conversar, de mandar, nós precisamos de diálogo. A força não está num gesto, a força não está na agressividade. A força está no silêncio, na inteligência, numa boa conversa. O professor Arnur Gandhi, neto do Mahatma Gandhi, ele tem um exemplo muito bonito. Ele conta que quando ele tinha, acho que entre 16 e 17 anos, ele vivia com o pai, a mãe e a irmã numa cidade, não vou me lembrar o nome. Quer dizer, na verdade não era numa cidade, era num sítio que ficava distante de uma cidade, entre 30 e 40 quilômetros. E a cada 2 meses, devido à distância, eles tinham que ir à cidade fazer algum tipo de compra ou participar de algum evento na cidade. E era longe. E teve uma vez que o carro do pai dele apresentava algum problema, e eles aproveitaram para ir na cidade, e ele ficou muito feliz, ele falou, puxa vida, eu vou poder ir na cidade com o papai. E o pai falou, então você vai dirigir no carro e nós vamos juntos. Vamos juntos e vamos voltar juntos. Só que você vai dirigindo. E assim foi. Chegou na cidade, o pai falou, olha, eu vou aproveitar que você vai levar o carro na oficina, eu vou ao mercado, vou fazer compras, vou resolver coisas que eu tenho na cidade, e te encontro aqui às 17 horas em ponto para voltarmos para casa. Mas, por favor, não deixe de levar o carro no concerto. E ele ficou empolgadíssimo com as responsabilidades que o pai passava para ele. Muito bem, ele foi na oficina, deixou o carro lá, perguntou quanto tempo demora. O cara falou, pode vir buscar às 4 horas que vai estar pronto. Nisso ele foi dar uma volta na cidade e estava passando um filme do John Wayne. Ele falou, puxa vida, vou assistir esse filme. Entrou no cinema, começou a assistir o filme. Ele gostou tanto do filme que ele falou, vou assistir de novo. E se esqueceu do pai. A hora que ele lembrou, já eram 5h30, já estava meia hora atrasado. Saiu correndo, foi na oficina, pegou o carro e encontrou com o pai. Já eram 18 horas. E o pai falou, poxa vida, o que aconteceu? Por que você não chegou no horário marcado? Ele falou, não pai, é que teve um problema na oficina e demorou para ficar pronto o concerto. Só que ele não sabia que o pai havia ligado para a oficina e sabia que o carro estava pronto desde as 4 horas. Então ele olhou bem para o filho dele e disse o seguinte, filho, eu devo estar fazendo alguma coisa de muito errado, porque você não confia em mim, você não conta a verdade para mim. Eu preciso pensar o que eu estou fazendo de errado na sua educação. Para isso eu vou voltar a pé para casa. Eu vou rodar esses 30, 40 quilômetros caminhando para meditar, para me entender o que eu estou fazendo de errado para você. Aí ele ficou desesperado, porque ele falou assim, poxa, eu tive vergonha de falar para o meu pai que eu me atrasei só porque eu fui assistir um filme do John Wayne. E assim foi, o pai andou os 40 quilômetros e ele foi atrás, iluminando o caminho do pai com o farol, levaram mais de 5, 6 horas de caminhada. Ele no carro e o pai andando. Ele disse para ele mesmo então, ele tinha entre 15 a 16 a 17 anos, que nunca mais ele mentiria por motivo algum. E foi isso o que ele expôs na palestra dele. Mas
eu faço uma reflexão, se sou eu e o meu filho faz isso, quem volta a pé é ele, não eu. Por quê? Nós somos assim. Não é verdade? Nós somos agressivos. Nós primeiro punimos para depois compreender. A gente é tempestuoso, imperativo, eu sei, você é pequeno, você não sabe. E ele simplesmente se silenciou, se recolheu e falou, vou meditar, estou fazendo alguma coisa errada. Eu faço, pelo menos, faço tudo que é de bom e do melhor para o meu filho e ele não reconhece isso. Então eu preciso pensar o que eu estou fazendo de errado. O erro não está nele, o erro está em mim. É um gesto de humildade. E a gente, sejam sinceros com vocês mesmos. Não faríamos isso, íamos dar uma sova, alguns, e outros falariam, você vai a pé, ou então aquelas coisas, nunca mais você vai vir na cidade, coisas assim. E não, o gesto foi totalmente o oposto disso. Então muitas vezes, um remédio é o silêncio. Muitas vezes, o remédio é não gritar. Sabe por que a gente grita, né? Quando a gente está nervoso, a gente grita com as pessoas, a gente esbraveja. Nessa agressividade, nesse momento, é que os nossos corações eles estão se distanciando. Não existe amor, não existe nenhum afeto ali, só agressividade. Quando a gente está namorando, a gente não faz isso, a gente sussurra, a gente fala baixinho. E quando o amor é bem intenso mesmo, não precisa falar nada, basta olhar. Porque os corações estão próximos. Mas não é uma proximidade física, é uma proximidade do sentimento. Então é importante demais isso, pensar, silenciar. Tentar entender o que está acontecendo. Eu escuto muitos pais reclamarem dos filhos, poxa vida, só me dá trabalho, eu faço de tudo. E ele é agressivo comigo, ele está sempre explodindo. O que será que está de errado? Que mensagem a criança ou adolescente está passando? Que socorro ele está pedindo? É um irmão, é um espírito, a gente não pode esquecer isso. Não é só o laço consanguíneo, não é só pai, mãe, filho. É um espírito, é um irmão. Se tem alguma coisa de errado, vamos tentar ouvir. Eu vou ser preso ainda, porque eu vou falar de novo da televisão. Silvio, toda vez eu falo, né? Pessoal, a televisão é fantástica, só que ela não forma nada. Não tem nada de formação ali. São algumas informações, e algumas não são tão boas. Antigamente, muito antigamente, no centro da sala era a poltrona do pai, do patriarca. E as crianças sentavam em volta para conversar, para ouvir as histórias que eu falei para vocês que nós precisamos contar para os pequeninos. Hoje quem conta as histórias é a televisão. Eu falo isso, mas faço meia-culpa. Na minha casa tem 2 televisões. Minha filha fica num quarto e eu fico no outro. Não está certo, isso não é correto. É uma distância que vai se criando, é uma parede que vai se formando. Ela vê coisas que eu não sei o que é e eu vejo coisas que ela também não sabe. Ela não se interessa pelas minhas coisas, eu não se interesso pelas coisas dela. Nós temos a responsabilidade de mostrarmos quem somos, o que eu tive sucesso, naquilo que eu fracassei, quais os sonhos que eu tinha quando eu era adolescente, quais os sonhos que eu tenho hoje como homem adulto, como que eu lidei com uma vitória, como que eu lidei com os fracassos. E isso passar para eles também. Eles não precisam só vencer. Na verdade, nós vamos muitas vezes perder. Como lidar com isso? Como reverter isso? Como ter algo de bom quando a gente não obtém sucesso? A gente tem que dar alimento não só para o corpo, mas alimento para a mente. Ensiná-los a meditar, a refletir, a pensar. Ler um bom livro com eles e contar a história com eles. Eu volto a insistir na história das histórias. Isso mostra proximidade. Eu acho que o maior prêmio que eu vou ganhar vai ser quando eu ouvir da minha filha que eu sou um amigo dela, que ela confia em mim como ela confia na melhor amiga dela da escola. É essa conquista que o pai tem que ter com o filho. Sem isso, a coisa fica vazia. Pensem em vocês com os pais de vocês. Quantas paredes foram criadas? Quantas paredes existem até hoje? É normal, é normal. Lógico que é normal. Mas se a gente tem consciência disso, a gente pode tentar ser um pouco melhor. Todo pai sempre fala isso, eu vou ser para o meu filho melhor do que foi o meu pai. Excelente, isso é um progresso.
Essa é a nossa evolução. Isso está acontecendo, tem que acontecer. Mas às vezes não é só a matéria. Quer dizer, às vezes não, nunca é só a matéria. É o espírito. Outra coisa que acontece nessa célula familiar, às vezes, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com essa pessoa que está dentro da nossa casa. Opa, quem que é esse estranho aí? Esse estranho é meu filho. Ou o filho fala, quem é esse estranho aí? Esse estranho é o meu pai. Porque nós somos indivíduos, temos bagagens, conhecimentos espirituais muito antigos. E às vezes nós somos aproximados por afetividade. E às vezes não. Às vezes é uma prova para o pai ou uma prova para o filho. É uma circunstância criada pela espiritualidade para que algo seja corrigido. Às vezes são desafetos que estão num grupo. Pessoal, heredidade só existe do corpo físico. É só a genética. A personalidade é de cada um. As pessoas vêm com a personalidade pronta, formada. Não se forma isso. Né? Poxa, eu tenho 5 filhos, ou tenho 5 irmãos, cada um é de um jeito, é mesmo. Gêmeos são diferentes. Porque são indivíduos, são personalidades com bagagens totalmente diferentes, com experiências diferentes. Pensem na bagagem de vocês, quando vão viajar. Bagagem mesmo, as roupas. Quantos milhares de pessoas estão viajando? Ninguém tem a mesma bagagem. Às vezes tem a mala um pouco parecida, mas uma mala está mais desgastada que a outra. E as coisas que estão lá dentro são diferentes. E assim é o ser, com coisas completamente diferentes. E às vezes encontramos coisas que nós não gostamos. Não gostar não significa que está errado. Aí é o nosso egoísmo que está dizendo, eu não gosto disso. Não quer dizer que está errado, você só não gosta. Tente gostar, ou tente entender porque a outra pessoa gosta. Faça esse exercício de humildade. Isso é importante. Então a tarefa dos pais com os pequeninos é uma tarefa grandiosa, de extrema responsabilidade, que não pode ser perdida. Porque se ela for perdida, ela vai ser cobrada. E quando volta a cobrança, ela volta com uma carga maior. A tarefa se amplia. Então quem tem a oportunidade hoje de estar sendo pai e mãe, e tem essa oportunidade de guiar os pequeninos, que os guiem. Que dê bons valores a eles, que dê bons exemplos a eles. Não basta colocar numa escola. A escola não educa, pessoal. A escola informa, passa conhecimento. A educação está dentro de casa. A educação está dentro de casa. Eu posso falar isso para vocês com certa humildade, mas com um pouco de conhecimento. Eu comecei a lecionar, eu tinha 19 anos. Eu tenho 46. Eu convivi com muitos adolescentes e com adultos também na universidade. Nós não formamos, nós não educamos essas pessoas, nós as formamos. Passamos alguns valores, é bem verdade, mas a essência está dentro da casa. Então a responsabilidade do papai, a responsabilidade da mamãe, ou da vovó, ou do vovô, é extraordinariamente gigante, ela é ampla. Por melhor pai que eu seja, ou por melhor professor que eu seja, uma coisa não garante a outra. Então, não deleguem essa responsabilidade, se vocês têm filhos, a terceiros. Não façam isso. Pelo bem de vocês, pelo bem dos pequeninos também. Por quê? Isso vai voltar. Se a coisa não for bem feita, volta. Nós estamos aqui exatamente por isso. Porque estamos sempre recomeçando, sempre retornando. Então, é chegado um momento em que vamos passar para o próximo milênio, para um mundo um pouco mais adiantado, um mundo mais evoluído, em que esse tipo de erro, esse tipo de esquecimento, ou essa passagem de responsabilidade para um terceiro não será tolerada. Então cabe aí ao aviso,
cabe aí a nossa consciência, o despertar da nossa consciência dessa responsabilidade gigante que temos. Então, desejo a vocês muita luz, muita sorte, muito empenho e, acima de tudo, muita vontade de aprender, porque quando a gente tem o trabalho de educar, tem o trabalho de ensinar, nós aprendemos muito e não podemos ficar com esse aprendizado guardado, preso. Temos que passar isso adiante. Importante de tudo, boa vontade, atenção com os pequeninos sempre, a todo instante, e ouvi-los de coração. Sem medo de mostrar que somos fracos, porque eles são mais espertos do que nós, eles percebem as nossas fraquezas. Antes a autoridade eram os pais, hoje a autoridade são os pequeninos. Antigamente os heróis eram os professores, hoje os professores são vítimas. Tem alguma coisa errada nisso. Precisamos pensar, onde é que está o erro? Talvez um pouquinho no abandono, um pouquinho na distância. Muito da nossa, talvez, despreocupação ou falta de atenção. Então o aviso, a mensagem é essa. A responsabilidade de educar é grande e é extraordinária quando a gente tem sucesso nisso. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Deus abençoe vocês. Com certeza. Você pode usar esse aqui ou outro? Tá. Vamos usar esse aqui, porque às vezes tem dado problema, por isso que a gente vai usar um só. Então eu vou, faço a pergunta e trago de volta para você. Tá bom? Então, aqui está universal. Um tema extremamente profundo, né? Principalmente analisado sobre essa visão da doutrina espírita, que nos traz a reencarnação como esse elemento, né, importante para justificar certas atitudes, né, dentro desse campo de relacionamento, pais e filhos, especialmente, né, onde a gente percebe, às vezes, tantas nuances, né, de comportamentos de parte a parte, né? Então é um tema importante. Vocês podem aproveitar, explorar o nosso professor, né, porque ele é professor da universidade, mas ele tem bastante conhecimento da doutrina, e é a voz da doutrina que ele vai responder, né? E aí? Opa, deixa eu separar, Denise. Então, você falou bastante da responsabilidade para com os pequeninos. E a gente não pode esquecer que, com o tempo passando, os filhos estão demorando cada vez mais para sair de casa. E a gente continua com essa responsabilidade, e não pelo fato deles estarem dentro da nossa casa, até os que saíram, que estão morando fora, a gente continua sendo pai, continua tendo mais experiência material nesta vida e continua precisando mostrar tudo isso que você está falando enquanto estivermos aqui, não é? Obrigado, Denise. Eu penso... eu vou voltar, desculpa. Desculpa, Sandra. Voz da consciência aqui também tem. Denise, eu vejo isso também. Assim, é evidente, quando os pais estão com os pequeninos, o canal de aprendizado está mais aberto. Mesmo porque os pequeninos não têm uma plena consciência do que está acontecendo. Então, como a gente brinca, o HD, né, a caixa de memória está consciente, está em branco, então a velocidade de absorver coisas é muito maior. E com o passar do tempo, a fase da adolescência e a fase adulta, isso tende a ter o seu declínio, é bem verdade. Mas isso não cessa jamais. Essa relação de pai e de filho, mesmo o filho já na fase adulta dentro da casa do pai, vai estar aprendendo coisas com eles. Só que aí tem uma coisa muito legal, Denise, que os pais também vão estar aprendendo coisas com os filhos, porque eles vão estar com a bagagem à mostra, né, como a gente costuma dizer. E aí ele vai poder olhar dentro do armário e ver, olha só que par de meia interessante. Então, continua. E
é nesse momento, ou nessa fase, que os laços realmente vão se fechar. Muitas vezes um desafeto no passado, numa outra encarnação, passa a ser um grande afeto. E aí uma nova luz se cria, um novo momento espiritual, uma nova história é escrita. Então isso continua. E assim seja. Obrigado, A minha Denise falou, eu acho até que depois de uma certa idade, realmente o laço estreita muito. Aconteceu isso, por exemplo, comigo. Depois que eu me casei, os laços com os meus pais mudaram completamente. Porque eu passei a enxergá-los de igual, de forma diferente, né? Então eu passei a não somente julgar, mas entender. Porque aí você passa também a ser igual. Agora eu também sou chefe da família, eu também crio um lar, eu também vou ter as cobranças, eu também vou... E agora? Né? Que possibilidades que eu vou ter, que caminho que eu vou ter que seguir? O que eles fizeram está certo ou está errado? Aí você passa a enxergar de outra forma. Né? Obrigado. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque a gente às vezes só dá valor não digo a um castigo, mas a uma repreenda dos pais, né, um ensinamento, quando a gente já está nessa fase adulta. A gente fala assim, puxa vida, eu vou fazer com esse pequenino que meu pai fez comigo porque deu certo. Mas na época não deu, né? Na época a gente fica chateado ou acha que é algo punitivo e na verdade não é. Educar, pessoal, isso é muito importante, tá? É saber dizer não. Dizer não com propriedade, mostrar limites. Às vezes a gente fala assim, muito, o limite é aqui, mas tem coisa que daqui para frente eu nem vou conversar porque não é o momento. Eu vou barganhar, vou dar um presentinho, vai para casa da tia. Estamos errando se estamos fazendo isso. Tem que ser duro, mas é uma dureza, se assim eu posso dizer, com inteligência, com conhecimento, saber aplicar isso. Por dizer não, não tem valor nenhum. Obrigado. Boa noite, Marcelo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o aprendizado das crianças índigo, que já encarnam com um senso de presença, de personalidade mesmo, de vontade, e não aceitam não, já tão pequenininhas, se impondo e trazendo toda essa luz. Como lidar com esse limite, né, que todo ser humano precisa? Obrigado. Como que é seu nome? Isis. Excelente a sua pergunta. Hoje a gente tem estudado e tem falado muito de crianças índico, crianças cristal e outras denominações que a própria psicologia e os estudiosos têm dado. Primeiro de tudo, a educação não é uma linearidade como imaginamos. Nós podemos educar para o bem, podemos educar para o mal. Lembra que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então podemos educar e passar bons hábitos, como podemos educar e passar maus hábitos. O fato das crianças virem com uma bagagem de conhecimento mais abrangente, uma facilidade incrível de aprender ou de saber coisas, não significa que elas são boas ou que elas são más. É muito importante isso. A responsabilidade, nesse caso, ela se triplica. Porque eu posso dizer isso a vocês como um professor. Trabalhar com crianças ou com pessoas de um nível médio é muito simples. Trabalhar com os fora de série é extremamente complexo, de uma responsabilidade gigantesca, porque eles sabem do poder que eles têm, da facilidade que têm,
e podem manipular ou trabalhar ou usar isso tanto para um lado quanto para o outro. Por isso, a necessidade de bons exemplos e de pontuar os verdadeiros valores é fundamental, né? Eu disse há pouco que nós estamos passando nesses próximos 1000 anos por uma fase de transição. Vamos entrar aí num momento de regeneração. Esses nossos irmãos titulados de índico e de cristal, eu não gosto muito desses títulos, tá, pessoal? É só uma coisa particular minha, mas requer a nossa atenção, todo o nosso carinho e todo o nosso amor. Mas é errado, não digo errado, mas teria um engano um pouco largo imaginar que são eles a civilização que vai estar nesse mundo de regeneração. Não é isso. Eles são instrumentos para que isso seja atingido. Eles estarão lá se nós indicarmos o caminho para que eles cheguem lá. Senão eles vão se atrasar. Eu posso dizer, alguns vão se atrasar ainda mais. Tá? Gostei muito da sua pergunta, Isis. É uma pergunta importante, muito importante, porque hoje cria esse conceito bobo até, eu digo, tem pessoas que falam assim, nossa, essa criança é índico, essa criança é cristal, essa criança... Todos somos filhos de Deus. Temos coisas boas e temos coisas não boas. Temos que trabalhar com insistência nas coisas boas. Tá? Obrigado, Isis. Muito, muito, muito importante a sua pergunta. Tem uma pergunta aqui, veio da internet, duas perguntas. A gente precisa tomar muito cuidado com os rótulos, né? Porque a gente tem a impressão que as crianças são especiais, mas elas são criaturas, às vezes vão desenvolver do ponto de vista intelectual. Mas, na verdade, elas precisam continuarem a serem extremamente direcionadas para que elas não se percam, né, querido? Ó, essa aqui veio da internet, o Dalma, ele pergunta assim... por que algumas crianças já nascem tão mal educadas? Você fala para ele. Ao contrário de outras. Foram assim na outra reencarnação? Como é o nome do nosso colega? Dalmo. Rapaz, pergunta sua é difícil, Dalmo. Eu não sei, assim, de que idade que você está falando dessas crianças, não é? Vou tentar criar uma figura aqui. Muitas pessoas sabem que eu sou espírita e tenho estudado isso há algum tempo. Então eles me perguntam assim, quem eu fui na vida passada? Aí eu olho bem assim para ele e falo, você é exatamente a pessoa, você foi a pessoa que você é hoje. Nós não damos passos, a evolução não dá passos. Então, toda a carga de egoísmo que você tinha lá, você tem hoje. Ciúmes, todas as coisas boas, todo o afeto, todo o carinho, tudo que você tinha de bom, você trouxe. Assim como você trouxe as coisas ruins. Então, não tem grandes mudanças. Mudou a roupa, a vestimenta, o corpo, mas aí, em essência, nós somos as mesmas pessoas. Mudamos muito pouco, quase, infelizmente, Silvio, quase que é imperceptível de uma encarnação à outra. Então, essas crianças que nascem mal educadas, mal educada é uma coisa tão vasta, eu não posso afirmar isso, mas certamente a essência da criatura, ela trouxe sim da vida regressa, da vida passada dela, com certeza. Obrigado por participar. É por isso que ela reencarnou, para que ela redirecionar esse caminho. E nesse momento, as figuras que estão próximos, os pais, os educadores, têm muita importância na influência, na modificação, da transformação dessa criatura através da sua conduta, do seu exemplo principalmente, né? Tem mais um aqui, dá tempo de fazer, Sandra? Tá bem, ela vem do nosso velho bem amigo Lauren. Conhece? Lauren Rendese Júnior. Marcelo, boa noite. Nota-se que na maior parte das vezes os pais se esquecem que devem se educar primeiro antes de procurar educar alguém. No caso, os filhos. É verdade? A educação é um processo contínuo. Como a Denise mesmo disse, os filhos já maduros que estão convivendo com os pais
estão aprendendo com eles, ensinando a eles também. O fato é, Loren, que é impossível a gente dar aquilo que a gente não tem. A gente só dá o que tem. E o pai, ele passa para o filho aquilo que ele tem. Se ele tem bons exemplos, bons exemplos. Se ele tem maus exemplos, são maus exemplos. Eu acho que, aí não é nem o caso de pai e filho, eu acho que é do espírito mesmo. Nós temos que nos educar. Não importa em que condição nós estamos. Não é porque temos um filho que a gente tem que se educar. Não. Quantas pessoas vivem no planeta e não têm filho? Não precisa se educar? Não precisa. Então, é evidente que, eu entendo o que o Loren quer dizer, à medida que a gente tem essa carga de responsabilidade, evidente, quem tem consciência vai buscar estudar, aprender, ou ter algum tipo de conhecimento, mas o que vale mesmo é o conhecimento moral, são os valores, são os exemplos. Tá? Se a gente tem condição de aprender e com o nosso exemplo, do nosso aprendizado, estimular, motivar os pequenos que estão ao nosso redor, fantástico. Gente, de novo, obrigado a oportunidade de conversar com vocês. Que Deus abençoe vocês. E Ele permitindo, eu possa estar com vocês e ser útil numa próxima. Obrigado, viu? Fique tranquilo. O Marcelo vai estar aqui mais um pouco conosco. Se vocês quiserem conversar com ele um pouco sobre esse e outros assuntos, ele estará aqui um pouco mais, né, querido? É um assunto tão vasto, né, queridos? Fica para as coisas que ele falou, para nossa reflexão, a gente deixa amadurecer. A doutrina espírita é grandiosa nos ensinamentos, e sem o processo da reencarnação, ficaria muito difícil nós aceitarmos certas atitudes e convivências, né, relacionadas, né, com a questão familiar, né, que a gente vê divergências tão profundas, às vezes, dentro do campo da consanguinidade, né, que a gente chega a estranhar. Por isso é que a gente tem que ver como que nós somos espíritos em essência, vivenciando nossas experiências. Né? Então fica para reflexão de todos nós, né, e que a gente amadureça e estude um pouco mais, leia um pouco mais e nos observemos um pouco mais e as pessoas à nossa volta, especialmente aqueles que nós temos a responsabilidade de educar através do nosso exemplo, porque não se educa falando, só se educa, uma frase da Heloísa Pires, ela dizia assim, só se educa pelo exemplo, não existe outra forma de educar. A gente pode instruir com palavras, mas educar só se educa quando a gente mostra para a pessoa, principalmente para os nossos filhos. Não adianta a gente, um exemplo simples, estar com um cigarro na boca e falar, olha, esse cigarro faz mal. Olha, essa bebida que está aqui faz mal. Como eu sei que isso faz mal? Não. Ele só vai entender a mensagem se você não fumar, ele só vai entender a mensagem se você não beber. Então, é só a conduta que ensina, porque ela é moral. Se a moral é o que fica, queridos. Então é isso, meus lindos. Vamos refletir. O estudo é extremamente importante e o assunto ao qual nós falamos, que o Marcelo abordou, é extremamente profundo em todos os sentidos e é para todos os dias. E nós vamos então nos preparar, né, para o momento das nossas vibrações. Vamos nos permanecendo tranquilos em nossos lugares. Vamos ficar à vontade, relaxando o nosso corpo. É o momento de nós, quando nós pedimos para cerrar os olhos, é justamente, não é para problemas místicos, né, como nós falamos, é para nós vivenciarmos essa introspecção, procurarmos ver dentro de nós essa essência da qual nós fomos criados por Deus, nosso Pai. A nossa essência divina. Então nós temos esse divino dentro de nós. E através desse divino que cada um de nós tem, nós podemos nos contactar com forças superiores, com forças do bem, através do nosso pensamento, do nosso sentimento. Então nós vamos vibrar, queridos. E vibrar é amar. E amar é dar de si em favor do outro. E é o que nós faremos nesse instante. Nós vamos pensar, através das nossas vibrações que estamos fazendo, emitindo esses nossos sentimentos. Nós não precisamos ir muito longe, queridos. Se nós atravessarmos a rua aqui, bem próximos de nós vamos ver criaturas
renasceram para serem felizes, reencarnaram para buscar o aprendizado. E por quê? Elas estão na rua e abandonadas, são família. Então, para nós pensarmos, Pai, nós queremos vibrar nesse instante por elas. Nós vamos envolver essas criaturas que andam perdidas pelas ruas. Muitos denunciados, muitos doentes, a tristeza profunda dentro desses corações abandonados e que renasceram para evoluir. Como é difícil para nós, Pai, entendermos às vezes o processo. E nós te pedimos, Senhor, nesse instante, suaviza a caminhada desses nossos irmãos através de tuas mãos luminosas. Que mãos abençoadas possam levar o remédio, a comida, mas também levar um sorriso, levar a humanidade para se aproximar dessas criaturas e falar do teu amor, Pai. Que nós tenhamos a coragem de fazer, Senhor. Vamos orar por isso, queridos. Quando nós falamos dos pequenos, nós lembramos nas ruas do mundo, pode ser próximo aqui também, quantas crianças nos farais, pedintes, abandonadas, descalços, são violentadas, e nós pensamos, Pai, com tanto amor que nós tratamos os nossos pequenos, nós imaginamos, por que, Senhor? Que essa dificuldade do porquê não interrompa esse fluxo vibratório que nós emitimos daqui em favor dessas criaturas. Vamos envolver essas crianças que estão na rua, Pai. Que o teu amor, através das vibrações, possam dar-lhes a força para superarem dificuldades grandiosas que vivenciam, já como espíritos encarnados em seus corpos ainda pequenos, Pai, passando por dificuldades tão grandes, Senhor. Que mãos abençoadas de novo nós vibramos, Pai, para que possam ter a coragem de socorrê-las, dar-lhes as oportunidades que precisam, Pai. Que nós, enquanto sociedade, tenhamos a responsabilidade, Pai, de socorrê-las, porque é para isso que nos fizemos mais fortes, para socorrer os mais fracos, Senhor. Vamos orar por elas, Pai. Vamos obrigar por elas, queridos irmãos. Vamos lembrar nesse instante, nas nossas vibrações, das pessoas que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, ou em seus próprios lares, talvez criaturas que nós conheçamos, que estão passando por dificuldades tão grandes, Pai, de saúde. Não importa, Pai. Às vezes a saúde espiritual debilitada através da depressão, de angústias, de tristeza, de dores e sofrimentos, mas a doença física também. Vamos vibrar por essas pessoas. Onde houver uma pessoa em necessidade nesse instante, que a bondade do seu amor possa levar, através da corrente médica aqui presente, o remédio, o lenitivo, uma oportunidade, Pai, de um tratamento digno e com respeito. Vibramos por isso. Vamos aos nossos lares, onde lá se encontra muitas vezes aquele ente amado, querido nosso, tão próximo de nós e que nós ainda temos dificuldades de convivência. Um conhecido, um amigo, um irmão, alguém que o nosso coração precisa da aproximação e do afeto e do entendimento. Vamos pensar nestas pessoas nesse instante e vamos abraçá-las, envolvê-las nessas vibrações de amor, de respeito, de carinho, e mentalmente nós possamos dizer: eu te amo, eu quero ver você bem, força, lute, seja feliz, vamos caminhar juntos, vamos orar, queridos, lembrando nesses nossos queridos, especialmente os mais necessitados. De volta a esse ambiente, nós percebemos através dos eflúvios que recaem sobre este salão, a bondade de Deus recaindo sobre nós através das mãos luminosas dos nossos irmãos da espiritualidade superior.
essas gotas azuis e brancas que recaem penetrando dentro do nosso coronário, fortalecendo-nos, que nós não sejamos refratários a essa luz, que possamos guardá-las dentro de nós e nos momentos de dificuldades amanhã, quando sairmos daqui, já hoje, nós possamos sentir a alegria da bênção que o Pai dispensa a cada um de nós. Façamos a nossa parte, queridos, que a bondade de Deus estará sempre ao nosso lado, o bem estará sempre ao nosso lado, e nós estaremos sempre caminhando em favor da nossa evolução. Muita luz, muita paz a todos, graças a Deus. Retornando esse ambiente, permanecemos tranquilos em nossos lugares, em silêncio, e os trabalhos continuam através dos passes, que nossos irmãos prepararam a nossa Câmara de Passes, e vocês serão chamados por nosso companheiro para participar. Uma semana feliz a todos, queridos. Muita paz a todos vocês e a todos nós.